salve galera! Hoje a resenha é com Kátia Banharelli. Kátia Banharelli, eu ia enroscar, eu não ia conseguir falar, então deixa ela falar, que é mais fácil. Que é uma amiga de infância nossa aqui, viúva do Sócrates, comunicadora há muitos anos, escritora também, muitas qualidades, deixa ela enumerar aqui. A gente teve que fazer muita coisa ao longo da vida, né, Ju? Sim. Aqui, nós fomos criados juntos, isso é verdade. Não nasci aqui, eu nasci em São Paulo, mas o meu pai veio muito cedo pra cá e junto com a sua família fundou essa vila, que hoje já não é mais uma vila, são vários bairros, mas na época eram 3 ruas. Me lembro que foram os seus avós, a minha madrinha, que hoje não tá mais aqui, nem meu padrinho, meus pais, meu pai já faleceu, hoje a gente ainda tem minha mãe por aqui, e a sua avó, que ainda tá entre nós também. Eu lembro que eles lutaram muito para que a gente tivesse uma educação mínima de qualidade, para que a gente conseguisse ter profissões ao longo da vida. E eu acho que esse nosso encontro hoje, ele significa muito nesse sentido, assim, de que eles tinham uma missão com a educação e também com o esporte, porque eu me lembro que a gente era muito envolvido, né, com tudo que era esporte de rua, que eram as brincadeiras que a gente viveu muito, que as crianças de hoje mal conhecem, né? Sim. Por aqui, na rua, chegando aqui, eu fiquei me lembrando de vários momentos que a gente viveu. Então era o esporte, era a educação, então era religioso, que a gente recebesse o mínimo de conhecimento para poder escolher o que ser no futuro. Então te encontrar aqui, depois de tantos anos, para falar da minha vida, da minha carreira, das minhas histórias e ouvir as suas, é muito legal. Sim. Eu te agradeço muito por esse convite. Demorou para dar certo, mas hoje a gente fala um pouquinho. Assim. A gratidão é recíproca, certo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aí. Obrigado por estar vindo aqui na minha residência para conversar comigo aqui, disponibilizar o seu tempo para vir até aqui conversar com a gente. Quero agradecer a Deus também, porque eu acredito que sem Ele nada acontece. Então, se a gente está aqui hoje resenhando, se tudo isso aconteceu lá atrás, foi porque Ele permitiu que a gente chegasse até aqui hoje. E que a resenha seja top. Sempre é. Eu tô adorando esse programa. Que você tenha muita inspiração, muita força, porque é um pouquinho de cada dia, né? De cada vez vai melhorando, vai tendo mais personalidades por perto, né? Eu vi que você tem um timaço que aceita falar com você. Não é pra qualquer um, não. Isso é muito legal, né? Então que você tenha assim, uma vida longa como comunicador. Estou muito feliz. E ouvir isso de você é muito importante para mim, porque você está no caminho também há muitos anos, então para mim, estou começando, né? Então é legal. Eu queria começar falando da sua carreira. O que é a sua carreira? Todo o percurso que você percorreu, até hoje que você ainda está no meio de comunicação, mas como foi o começo da sua carreira? Sim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, não na comunicação, mas de alguma forma a comunicação já envolvida no processo. Eu lembro que eu fui promotora da Nestlé, de supermercado. Eu trabalhei em supermercado. E não é muito bom. E era o que a gente tinha de acesso aqui, né? E os nossos pais sempre nos incentivaram a conhecer esse trabalho muito cedo, né? A não ficar esperando a universidade para poder arrumar um trabalho. E eu tinha lá, queria as coisas pra minha vida e acabei indo. E foi uma experiência muito boa. Eu me lembro que eu vendia ovos de Páscoa. E aí eu percebi que eu podia seguir na comunicação quando eu, antes de todas as outras marcas dentro do supermercado, eu já tinha vendido todos os ovos de Páscoa e a gente já não tinha mais como repor. Ali eu entendi que esse contato, né, a coisa de você falar, de você comunicar, explicar algo pro próximo, e atender, servir, porque a comunicação é servir, né, o tempo todo. Era algo que me chamava atenção e que eu podia me dar bem. E aí fui, um trabalho atrás do outro, até que fui convidada para, aqui em Campinas, trabalhar na filial da USBT, na época se chamava TVB, como assistente de palco do programa esportivo, que era o melhor programa da época, assim. Me lembro que era a maior audiência, era o programa mais divertido, porque a gente recebia todos os grandes atletas da região e de São Paulo, do Brasil, que vinham jogar aqui. Era uma época de Guarani muito forte, era uma época de ponte muito forte. Então eu comecei no esporte, num programa que falava muito sobre futebol, 90% sobre futebol. Tive vários professores comunicadores nesse tempo em que estive aqui. Fiz rádio também,
porque a TV ficava num conglomerado onde os apresentadores com quem eu trabalhei, que eram meus chefes, também faziam rádio. Então eles rapidamente me levaram pro rádio para poder ter essa oportunidade. E era pro rádio no momento esportivo. Então eram narrações e narrações que eles faziam e eu entrava como repórter, como comentarista. E foi muito interessante. Eu só tinha 18 anos. Foi uma época só 18 anos, era muito nova. Eu me lembro que, por ter desenvolvido um trabalho muito bem ainda no ar, eu recebi um convite para apresentar um programa, não sei se você se lembra, chamava Estação Futebol, na Rede Vida de TV em Rede Nacional, em São Paulo, que participavam Fiore Giliotti, já falecido, esse esplendoroso comunicador esportivo, né, nacional, Edgar Soares, enfim, a gente tinha grandes nomes ali. E aceitei o convite e fui para São Paulo. Eu me lembro que nesse primeiro programa eu fui substituir aquela atriz Patrícia de Sabri. Ela tinha acabado de se separar do Fábio Júnior e foi para Europa. E aí o programa ficou sem assistente ali de palco, que era uma segunda apresentadora. E eu me lembro que eu cheguei em São Paulo, imagina, uma menina do interior, que fazia um programa no interior, apesar de um programa extremamente exigente, muito bom. Não tinha experiência nacional que eu precisava. E era ao vivo, toda segunda-feira à noite. 2 horas de programa. Eu lembro que eu tava no camarim, aí me deram vários textos, um monte de textos, e disseram assim, isso aqui são os merchans do programa, é quem paga o programa, são os patrocínios, e você que vai fazer o merchan, porque era a Patrícia que fazia. Então ali eu tinha que fazer merchan da Nestlé, foi um grande reencontro, Colgate, e eu lembro que eu falei, gente, eu nunca fiz isso, em Campinas eu não fazia isso, né? Era uma outra logística de apresentação. E aí eu tive que decorar, então eu tive meia hora, mais ou menos a conversa que a gente teve aqui de bastidor, foi o meu tempo para decorar o merchan, para entender como tinha que comunicar aquilo e fazer o programa ao vivo. E deu certo, eu consegui fazer, eu me doei completamente, eu consegui fazer, foi legal, e aí eu fui contratada. E desse programa, que era esportivo, a gente estreou uma revista eletrônica feminina em rede nacional, na mesma Rede Vida. Foi a primeira revista, hoje a gente tem a Record, Hoje em Dia da Record, era como Hoje em Dia, mas hoje em dia não existia ainda, os mesmos diretores e roteiristas que hoje estão na Record, foi quem criou esse projeto pra gente. E apresentei esse programa. E aí, durante uma das minhas entrevistas ainda no Esporte às segundas-feiras, eu entrevistei Marco Paulo Donero, lembra dele? Lembro. Na época, presidente não era ainda da CBF, presidente da Federação Paulista de Futebol. Terminei a entrevista com ele e ele falou assim pra mim, eu quero te contratar. Quanto custa seu passe? E aí eu, menina do interior, imagina, o que esse senhor tá falando, meu passe? Não sou jogador de futebol, né? Pra fazer exatamente o que eu fiz com ele. Eu entrevistei, o que você tá fazendo comigo? Ele provavelmente gostou ele gostou da entrevista, e aí ele me fez um convite para eu assumir o corpo de apresentadores da Federação Paulista de Futebol, e ele tinha um sonho, 2 sonhos. Um era instituir a TV FPF, que hoje existe, é um sucesso, não existia, e transmitir pela primeira vez uma partida de futebol ao vivo na íntegra pela internet, enquanto ele estivesse na Alemanha como chefe da delegação da Copa do Mundo. Ele tinha um projeto que era ser presidente da CBF, então ele estava trilhando os caminhos para chegar lá, e um desses era participar da Copa do Mundo na Alemanha. E ele me convidou para fazer tudo isso. E montar um departamento comercial dentro da federação que não existia na época. Era o próprio presidente que negociava os patrocínios do Campeonato Paulista. Hoje não, hoje é estruturado, existe um departamento. E aí, é claro, né, eu fiz minha rescisão, aceitei e fui. Fiquei 3 anos com eles, foi super legal. Como não ir, né? Ah, não tem jeito. Não, e pra nós, né, pra nós, criados na simplicidade que a gente foi, sim. Isso é um sucesso profissional. Você fala, uau, que legal, né, que você é capaz de seguir, que você... E aí te valoriza, né, como profissional, né? Te faz crescer, né? E te faz também, assim, começar a olhar o mundo um pouco mais do que a sua própria existência. Assim, então, ok, eu vou pro esporte, eu estou no esporte, eu tô crescendo nesse processo da comunicação, como é que eu posso servir o meu país melhor? Como é que a minha profissão pode ser boa para mais gente? Então você vai tomando um gosto super danado ali pela coisa. Aí fiquei com eles, depois montei minha empresa, e foi quando eu montei minha empresa que eu contratei Sócrates para fazer um ciclo de palestras pelo Brasil, para uma indústria que de tecnologia, que se chama Agis. E os patrocinadores dessa campanha que a gente fez eram Microsoft, várias grandes marcas que falaram, a gente quer
a Copa do Mundo de 2010 está chegando e a gente quer um tema aí de liderança. Então, deram 5 nomes, era Zico, Sócrates, o Raí estava na história também, e tinha mais 2 que eu não me lembro agora. E aí a minha responsabilidade era realizar o evento. Eu tinha que contratar tudo que fosse necessário, inclusive os palestrantes. E aí busquei os orçamentos. Quando eu coloquei na mesa que Sócrates tinha aceito fazer e que tinha o preço dele ali, o diretor da empresa era flamenguista, era um apaixonado. E aí ele falou que ficou doido, literalmente, pra você ter uma ideia, ficou tão doido que eu tive que levar o Sócrates pra fazer. Eu nem conhecia o Sócrates pessoalmente, era uma relação de trabalho só, Sim. mas eu tive que levar pra assinar o contrato na empresa, porque parou a empresa aqui em Campinas. E aí assim foi, as palestras aconteceram, foram 7, vários lugares do Brasil, e em uma delas no Rio de Janeiro ele me pediu namoro. E quando eu aceitei